Maravilha, então, gente. Gravando nossa aula semana 13, né, aí do nosso curso. E nessa semana de número 13, como eu disse, em off aqui antes da gravação, temos aqui na biologia A, na nossa frente A, ciclo celular e meiose, né? Na última aula nós falamos da mitose. Vimos que a mitose é uma divisão celular importante para o nosso crescimento, para o desenvolvimento, cicatrização, renovação celular. Em alguns casos de exceção, a mitose pode ser até o processo de reprodução, né? Por exemplo, nas plantas, as plantas formam gametas por mitose, vamos lembrar disso, né? Aí, mas normalmente quando fala em mitose, a gente não costuma relacionar de imediato já com reprodução. Ah, é um caso de exceção. Então, no vestibular, eu só penso na exceção se o exercício falar na exceção. Por exemplo, nós tivemos recentemente, na primeira fase da federal, um item que, se o aluno não soubesse que as plantas formam gametas por mitose, ele teria perdido aquela questão. Tá? Então, é um assunto que às vezes passa ali como uma informaçãozinha básica, né? Mas que pode salvar aí uma questão, né? Vamos lá, então, minha gente. Lembrando que a gente está aí numa semana importante para vocês também. Temos lá o Universo UFPR, que é a feira de cursos da Federal, que vai começar amanhã, a quinta-feira, ali no Parque Barigui, das 9 da manhã até as 7 da noite. Então, vai de quinta a domingo. Organize e visite pelo menos um dia lá, né? Vá visitar a feira e vá conversar um pouquinho lá nos estandes, né, dos cursos aí, para que você fique mais inteirado, já tenha uma noção, né, melhor aí em relação ao curso que vocês escolheram, né? A galera que está aqui comigo é a galera da medicina, né? Mas eventualmente aparece algum aluno que é da medicina veterinária, de alguma outra área, mas mais de 90% de vocês aqui é tudo medicina mesmo, né? Então, não deixe mesmo assim de visitar, conhecer a feira de cursos lá, tá bem bonito, vai ser aí, né, uma feira bem interessante. Hoje é a maior feira de cursos do Paraná, maior feira de educação do Paraná, envolve inovação, envolve tecnologia e muita coisa legal. Falamos de mitose na aula passada, hoje vamos conversar sobre meiose. Se mitose estava relacionado à renovação celular, a crescimento, aumento do número de células, né, para o nosso desenvolvimento embrionário, inicialmente, a meiose ela vai ser importante nos animais para a formação de gametas e nas plantas para a formação de esporos. A meiose, ela tem algumas particularidades aqui que é importante que vocês dominem, tá, gente? Meiose, mitose, ciclo celular são assuntos bem importantes aí para o vestibular. E quando a gente chega aqui na meiose, a gente tem alguns pontos que são clássicos de comparação. Por exemplo, eles vão comparar o que acontece na meiose 1, principalmente na fase de metáfase 1, comparando com a meiose 2, metáfase 2. Então, compara a metáfase 1 com a metáfase 2. Compara a anáfase 1 com a anáfase 2. E também a questão do crossing over. Qual é a etapa da meiose que acontece a permutação ou crossing over? Eu coloquei aqui, gente, é lógico, uma célula com 4 cromossomos. 4 cromossomos simples. Então, me acompanhe, qualquer coisa você sinaliza aqui no chat. Eu preciso que vocês entendam. Se você entender o que acontece com 4 cromossomos, você vai entender o que acontece com 46, tá? É lógico que as questões de vestibular, quando elas trabalham com imagens, como eu vou trabalhar com vocês, eles não vão colocar 46 cromossomos, não cabe, fica poluído a imagem. Então, eles vão trabalhar com células que têm 8 cromossomos, que têm 4 cromossomos. Então, você tem que saber brincar com essa matemática, sabe? Uma célula diploide é uma célula que tem aí, né, a sua representação por esse, né, não vou dizer só número, né, por essa expressão 2N. A gente expressa uma célula diploide por essa expressão 2N. Então, quando eu digo 2N igual a 4, significa que eu tenho um cromossomo A e o seu homólogo, né, ali, o A'.
eu tenho o cromossomo B e o seu homólogo B'. Poderia chamar de cromossomo 1 azul, né, pequeno, um cromossomo 1 vermelho pequeno, um cromossomo 2 azul grande, um cromossomo 2 vermelho grande, tá? Aí o que vai acontecer? Na meiose, uma célula diploide vai formar, no final, 4 células haploides. A meiose é uma divisão celular que ela reduz a haploidia pela metade. Mas vamos por partes, né? Se eu for mostrar a imagem por completo aqui para vocês, a meiose, antes de acontecer a meiose, ela também passa por uma intérfase. Vamos lembrar que a intérfase, ela tem ali o período G1, o período S, onde tem a duplicação da quantidade de DNA. Então, aqui, o que a gente observa? Os cromossomos, os 4 cromossomos aqui, que eram 4 cromossomos simples, agora são 4 cromossomos duplicados. Então, daqui para cá, a gente tem a intérfase, né? Passa pela fase S da intérfase, duplica a quantidade de DNA. Entenda que não duplica a quantidade de cromossomos, gente. Duplica a quantidade de DNA, tá? Isso vai ficar bem evidente quando a gente for estudar a gametogênese. Mas eu já vou adiantando isso para vocês aqui. Aí vem a meiose 1. Na meiose 1, a gente tem a fase reducional, ou seja, de 4 cromossomos duplicados, ele separa 2 cromossomos duplicados para cada célula. Essa segregação, ela é independente. Olha a genialidade do Mendel. O Mendel falou na segunda lei da segregação independente dos fatores. Sem conhecer da meiose, o Mendel acertou no alvo, né? Então, a meiose 1, ela é considerada uma meiose reducional porque ela reduz a haploidia pela metade. O que era 2N igual a 4, agora passa a ser N igual a 2. E o que era igual a 2 cromossomos duplicados passa pela meiose 2, agora com 2 cromossomos simples. Então, observe que aqui o A' vem para cá, o B vem para cá. Em contrapartida, o A vai para lá, o B' vai para lá. Separação dos cromossomos homólogos é o que acontece na meiose 1. Na meiose 2, a gente tem uma meiose que ela é tipo uma mitose. Ela é considerada uma meiose equacional. Por quê? Os 2 cromossomos duplicados, agora eu vou ter 2 cromossomos simples. Então, o A' separa as cromátides irmãs, a linha para cada célula. O B separa as cromátides irmãs, vem um B para cada célula. Tá? A mesma coisa acontece do outro lado. Se um erro de mitose poderia levar a câncer, um erro de meiose pode levar a síndromes. Tá? Então, mais um assunto importante envolvendo aí a meiose. A meiose é importante como base, um assunto base para a genética, e a gente precisa entender também para poder estudar aí as síndromes humanas. Então, você tem ali 2 divisões celulares seguidas, a divisão 1 e a divisão 2, né? Divisão 1 reducional, divisão 2 equacional. Eu fiz um desenho aqui, agora, né, com números, para ficar mais visual para vocês, tá? Então, eu peguei aqui cromossomo 1 e o seu homólogo 1, o 2 e o seu homólogo 2. Daqui para cá nós temos o quê? Daqui para cá nós temos a intérfase, duplicação da quantidade de DNA, sem duplicar a quantidade de cromossomos. Então, eu tinha 4 cromossomos simples, agora eu tenho 4 cromossomos duplicados, onde cada cromossomo tem 2 cromátides. Meiose 1, N igual a 2, mas ainda são 2 cromossomos duplicados. Meiose 2, reducional na meiose 1, equacional na meiose 2. Então, aqui você tem a separação das cromátides irmãs. Esse é um ponto bem importante que vocês precisam dominar. Na meiose 1, de maneira geral, a gente vai observar a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Na meiose 2, a gente vai observar a separação das cromátides irmãs. Então, na meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Meiose 2, separação das cromátides irmãs. Calma, né? Não fica doido ainda, porque a gente vai ter todo um passo a passo aqui com a animação, que vai ficar mais visual para a gente. Então, meiose, uma divisão celular importante para originar gametas nos animais e esporos nas plantas. Também, como eu disse, começamos por uma intérfase. Período G1, gap 1, intervalo 1,
é um período de crescimento, em que a célula aumenta de volume. É um período em que ela vai produzir proteínas, então, intensa síntese de RNA, que é a transcrição, intensa síntese de proteínas, que é a tradução gênica. Tudo isso bem detalhado no G1, tá? No G1, produção de novas organelas. Período S, a gente vai ter a duplicação dos centríolos, a duplicação da quantidade de DNA, e o período G2, gap 2, é o período de finalização da intérfase. Então, gente, intérfase que antecede a mitose é a mesma intérfase que antecede a meiose, tá? Aqui não muda nada. Aquilo que nós estudamos lá na aula passada continua aqui, G1S, G2, tá? Aí você tem a meiose 1. A meiose 1, ela começa com prófase 1. Prófase sempre tem característica de prófase. Para você poder dividir uma célula, o que você tem que fazer? Desmonta o núcleo, o DNA que estava na forma de cromatina, ele vai condensar, né? Então, a gente diz que inicia a espiralização dos cromossomos, início da condensação do DNA, né? Ali da cromatina, até a gente ter ali os cromossomos. Então, a gente vai ter aqui, desaparece a carioteca e o nucleolo, a formação do fuso acromático, e os cromossomos têm um comportamento excêntrico, quer dizer, eles tendem a permanecer no centro da célula. O DNA condensa, o DNA espiraliza, né? Aí você tem a prófase 1, somente prófase 1 tem essa subdivisão aqui, gente. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Prófase de mitose não tem essa subdivisão. Prófase 2 não tem essa subdivisão. Somente prófase 1 tem essa subdivisão aí em 5 subetapas. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Calma, que a gente vai detalhar cada uma delas também, para você não precisar ficar decorando as coisas. Mas se for para decorar, né, você pode usar o artifício aí de memorização, processo mnemônico. Você decora assim, ó, linda zebra pastando durante o dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Linda zebra pastando durante o dia. Isso me ajuda a decorar as subfases da prófase 1. Você tem aqui uma animação mostrando a prófase 1. O núcleo desaparece. Os cromossomos têm comportamento excêntrico, né? Tendem a permanecer no centro. Os centríolos migram para os polos opostos. O DNA que estava na forma de cromatina vai ganhando corpo, vai condensando, ficando na forma de cromossomo, tá? Quem ainda não entendeu o que é cromatina, o que é cromossomo, é a mesma coisa, gente. Cromatina é um DNA pouco compactado, cromossomo é um DNA muito compactado, tá? E aí, eu fiz aqui também um desenho para vocês entenderem o que acontece em cada subetapa da prófase 1. O leptóteno, a gente diz que o DNA condensa. Então, aqueles filamentos de cromatina, eles começam a ganhar corpo, eles começam a condensar cada vez mais, né? Então, se perguntarem para vocês, o que caracteriza o leptóteno? O leptóteno é caracterizado pela condensação do DNA. Aí, você tem o zigóteno. Gente, o radical zig do latim significa par. Então, é no zigóteno que você vai ver os cromossomos homólogos pareados lado a lado. Uma vez que os homólogos estão lado a lado, que você tem esse par de homólogo, a gente vai ter aqui a próxima etapa, que é o paquíteno. P de paquíteno, P de permutação. Aqui você já visualiza os cromossomos já bem mais compacto, né? Ele começou a compactar, ele começou a condensar no leptóteno. Quando ele chega no paquíteno, você tem o par de homólogo aqui já mais compacto. Eles chamam, gente, esses dois cromossomos duplicados aqui lado a lado, eles costumam chamar isso de tétrades ou bivalente. Tétrades porque tem 4 cromátides, bivalente porque tem 2 cromossomos duplicados, tá? É nessa fase de paquíteno que acontece a permutação. P de paquíteno, P de permutação. Permutação é a mesma coisa que troca, é a mesma coisa que crossing over. Então, se perguntarem para vocês qual é a etapa da meiose que acontece o crossing over, é a
na prófase 1. Mas se eu quiser ser bem específico, é no paquítino da prófase 1, tá? Quando você está vendo isso daqui no microscópio, gente, você vai ter o quê? Você vai ter a visualização do quiasma. Entenda o que é um quiasma. O quiasma significa que onde aconteceu o crossover, os cromossomos ainda estão sobrepostos. O quiasma, ele é a indicação que naquela região aconteceu o crossover, porque os cromossomos ainda estão em contato, tá? Então, se perguntarem o que é um quiasma, o quiasma é um apontamento de uma região que ocorreu o crossover, tá? Então, a gente visualiza o quiasma, um apontamento de uma região cromossômica onde ocorreu o crossing over ou permutação. E aí você tem a diacinese, que é o final da prófase 1, onde terminam os quiasmas e os cromossomos homólogos não estão mais em contato agora. Mas veja, eles tiveram uma troca, um pedaço do cromossomo vermelho veio para cá, um pedaço do cromossomo azul veio para cá. Beleza? Então, gente, somente a prófase 1 tem essa subdivisão. Mas entenda que prófase é prófase. Tem que desmontar o núcleo, o DNA condensa, os centríolos migram para os polos opostos, a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece. A única coisa que aqui a gente vai dando nomes, né? Para o início da prófase, que é o leptótino, depois vem zigótino, paquítino, diplótino e diacinese, tá? Vamos entender, né, o que é o tal complexo sinaptonêmico e por que acontece essa possibilidade de crossing over. Sendo mais específico aqui, talvez muitos de vocês não tenham ouvido ainda esse tal complexo sinaptonêmico. Imagine que você tem os cromossomos homólogos lado a lado, né? O que permite que eles troquem pedaços? Isso não é mutação, né, gente? Por que crossing over não é mutação? Porque é um pedaço do cromossomo 1 trocando com um pedaço do cromossomo 1. Não é o 1 com o 10, não é o 1 com o 5, é 1 com 1, é 2 com 2. Quando você troca o pedaço de um cromossomo 1 com outro cromossomo 1, isso não é mutação, isso é crossing over, tá? Isso gera variabilidade genética. Então, o que permite essa troca é um complexo proteico chamado de complexo sinaptonêmico. Perguntaram para vocês qual a função do complexo sinaptonêmico. Permitir a troca de pedaços, a troca de fragmentos cromossômicos, garantindo aí, né, a possibilidade de crossing over. Beleza? A próxima fase é a metáfase. Na metáfase, a gente observa os cromossomos na placa equatorial. Aqui a gente observa eles também ainda aos pares, né? Na meiose 1, eles estão pareados lado a lado. Então, se aqui está o cromossomo 1, que eu recebi do meu pai, aqui está o 1 que eu recebi da minha mãe. Esses cromossomos duplicados estão pareados na metáfase. Ainda estão pareados na metáfase. Então, pares de homólogos bem visíveis na placa equatorial. Gente, esse bem visível significa que esse cromossomo está na máxima compactação, tá? E aí, você tem a anáfase 1. A anáfase 1, você tem a separação dos cromossomos homólogos. Um vai para um lado, o outro um vai para o outro lado. Então, separação dos cromossomos homólogos acontece na anáfase 1. Vendo a animação, metáfase, cromossomos na placa equatorial, bem no centro, né? Depois, finaliza com a telófase 1. A telófase 1, a gente vai ter o inverso da prófase. É na telófase 1, gente, que tem a reconstituição de novos núcleos e o início da citocinese. Se na prófase desmonta o núcleo, na telófase volta a montar o núcleo das células. Se na prófase o DNA condensa, espiraliza, na telófase o DNA volta a ficar na forma de cromatina. Então ele descondensa, ele desespiraliza, né? Então, para que aconteça ali a formação de duas células. Entre a divisão 1 e a divisão 2, pode existir uma etapa muito rápida, que é chamada de intercinese. Cuidado que intercinese não tem nada a ver com intérfase. Intercinese é uma etapa muito, muito rápida entre a meiose 1 e a meiose 2.
O que nós observamos de importante na intercinese é a duplicação do centríolo. Veja, essa célula de cima tem um par de centríolo. Essa célula aqui tem 2 pares de centríolo. Essa daqui tem um par de centríolo. Essa daqui tem 2 pares de centríolo. Então, nós observamos o quê? A intercinese, que é uma etapa muito rápida entre meiose 1 e meiose 2, ela ela tem aí uma função importante de duplicação dos centríolos. Lembrando que os centríolos formam as fibras do fuso acromático. Nas 2 células filhas haploides agora, nós encontramos os cromossomos, né, com a sua haploidia reduzida, mas ainda os cromossomos duplicados. Então, se eu tinha uma célula 2N igual a 4, agora eu tenho N igual a 2, mas são 2 cromossomos duplicados. Olhando aqui a telófase 1, reconstituição do núcleo. A citocinese, cito é célula, cinese é divisão. E aí, prófase 2, desmonta o núcleo, o DNA condensa, centríolos migram para os polos opostos, né? Isso é prófase 2. Prófase 2 não tem a subdivisão leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacinese. Só a prófase 1 tem essa subdivisão. Metáfase 2. Se na metáfase 1 eu tinha par de cromossomos homólogos, aqui você não tem mais par de homólogo. Simplesmente cromossomos na placa equatorial, bem condensado, bem visível. Anáfase 2. Se na anáfase 1 separou os cromossomos homólogos, na anáfase 2 eu tenho a separação das cromátides irmãs. Lembre-se disso, gente. Meiose 1, anáfase 1, separação dos homólogos. Meiose 2, anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Tá? E também a duplicação do centrômero. Giovanni, eu não lembro o que é o centrômero. Então, vamos lá. Centrômero, gente, é essa cinturinha aqui do cromossomo. Ó. Esse pontinho vermelho que eu vou colocar aqui. Ó. Quando ele vai separar as cromátides irmãs, ele precisa duplicar esse pontinho vermelho. Então, ele precisa duplicar o centrômero para a fibra do fuso poder ligar e puxar esse cromossomo ali. Puxar essa cromátide irmã para cada lado, né? Então, é um ponto também importante. Separação das cromátides irmãs e duplicação dos centrômeros. Ó, metáfase 2. Cromossomos na placa equatorial. Não tem par de homólogo. Anáfase 2. Separação das cromátides irmãs. E termina com a telófase 2. Agora, você vai ter, né, o que nós chamamos de cariocinese, termina a cariocinese e ocorre a citocinese. Vamos traduzir essas palavras aqui. Cário, do latim, significa núcleo. Cinese significa divisão. Então, termina a divisão do núcleo. E aí você pode montar novamente esse núcleo. Cinese é divisão. Então, termina a divisão do núcleo e inicia a citocinese, que é a divisão da célula. No final, a gente tem 4 células haploides. Olha só, animaçãozinha mostrando. 4 células haploides no final da meiose. Tá? Eu quero trazer aqui agora para vocês algumas animações aqui, para que isso fique bem visual na mente de vocês. Eu tenho 4 cromossomos simples, duplicou, crossing over, separou os cromossomos homólogos, separou as cromátides irmãs, 4 células filhas diferentes. De novo, duplicou, crossing over, separou os homólogos, separou as cromátides irmãs, 4 células filhas diferentes, tá? Fazendo um resuminho aqui, então, não esqueça, na intérfase, nós temos a duplicação do DNA e dos centríolos. Meiose 1, nós temos o pareamento de cromossomos homólogos, que começa no zigóteno, lá na prófase 1, e se mantém até a metáfase, né? O crossing over ou permutação acontece dentro da prófase 1, na etapa de paquíteno, não vai esquecer isso. A observação dos quiasmas acontece na
etapa de diplótino. E aí a disjunção meiótica a gente vai observar, né, no final da meiose 1. Vem a meiose 2. Na meiose 2, a gente tem a duplicação dos centrômeros e a separação das cromátides irmãs, na anáfase 1. E a gente tem aí as 4 células filhas haploides e diferentes em relação à célula de origem, a célula-mãe. Tá? Importante dar uma olhada no gráfico de meiose. Observe o gráfico de meiose. A quantidade de DNA em função do tempo. Você tem aqui, ó, uma quantidade de DNA inicialmente é 2C. Aí, quando ele passa pelo período S, ele não duplica o cromossomo, em termos de quantidade de cromossomo. Ele duplica o cromossomo em termos de quantidade de DNA. Então, se eu tinha 2 cromossomos simples, agora eu tenho 2 cromossomos duplicados, tá? Então, aqui, no período S, duplicação da quantidade de DNA, que era 2C, passa para 4C. G2, prófase 1, metáfase 1. Na anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Lembre-se que a meiose 1 ela é reducional, reduz a haploidia pela metade. Então, o que era 4C volta como 2C. Tá? E aí vem a telófase 1. A intercinese, que é um período rápido, que somente a gente observa a duplicação do centríolo. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, separação das cromátides irmãs. E telófase 2 finaliza a meiose 2, tá? Então, esse gráfico é um gráfico bem importante, que resume aí as etapas da meiose. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Primeiro, vamos revisar a mitose. Desmonta o núcleo, isso é prófase. Metáfase. Meiose agora. Próximo over no paquítino. Pagamento de homólogos na metáfase 2, na metáfase 1. Intercinese, duplicação de centríolo. Metáfase 2 não tem par de homólogo. Separação das cromátides irmãs. E eu tenho 4 células filhas diferentes. Legal. Então, terminamos assim a meiose, né? E aqui eu só quero reforçar algo que a gente já viu, né? Os tipos de meiose. Quando a gente fala de ciclos de vida e tipos de meiose, só vamos revisar rapidamente aqui, ó. Meiose zigótica, a meiose inicial, é uma meiose que acontece no início da vida. Quem sofre essa meiose zigótica são os fungos e algumas algas, gente. Os fungos são seres haploides, né? Então, veja, a maior parte da vida de um fungo, ele pega toda essa parte aqui que ele chama de haplófase, né? A maior parte da vida de um fungo, ele é haploide. Quando esse fungo, ele forma os seus gametas, e os gametas fecundam, formam um zigoto. Só que esse zigoto, ele é passageiro, ele é rápido. Logo em seguida, sofre meiose. Por isso considerada meiose zigótica. Por isso considerada meiose no início da vida. Tá, gente? Aí você tem a meiose gamética, o final, que é a nossa meiose, né? A nossa maior parte da vida, na nossa fase adulta, a gente é diploide, mas em algum momento da puberdade a gente começa a produzir gametas por meiose, esses gametas fecundam e dão origem a um zigoto diploide. E na botânica a gente tem a questão, né, da alternância de gerações, alternância de fases,
Aí você tem a metagênese. As plantas têm uma meiose conhecida como meiose espórica ou intermediária. Essa meiose espórica ou intermediária, ela vai ter o esporófito diploide e assexuado, o gametófito haploide e sexuado, tá? E aí, na sequência, vem a espermatogênese, que é assunto da semana que vem. Espermatogênese e ovogênese, a gente vai trabalhar na semana que vem, e aí estamos aí terminando, né, essa parte para poder iniciar lá o assunto da genética. Beleza? Meio-dia, 14h32 agora, né? Vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos, 14h40, 14h42 a gente volta, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, eu vou estar por aqui, tá bom?